Hoje, nós vamos, como eu combinei com vocês ontem, nós vamos fazer a correção do exercício que está lá no AVA. Depois eu vou colocar esse gabarito lá, tá? Mas eu queria discutir com vocês as questões que a gente já faz, né, uma reanálise daquilo que a gente estudou. Então, primeiro eu vou falar sobre essas questões que são subjetivas. Então, a primeira delas é: Caio estava cumprindo o período referente ao aviso prévio quando registrou sua candidatura a cargo de dirigente sindical. Nessa situação específica, deveria ser aplicada a Caio a regra da estabilidade para o dirigente sindical prevista no artigo 543, parágrafo 3º da CLT? Justifique sua resposta. O que ocorre? Nós vimos que os casos, né, de estabilidade, né, o dirigente sindical, ele tem estabilidade. Mas existem, né, algumas condições onde nós não teríamos, né, a aplicabilidade no caso, né, da estabilidade. Então, no caso de Caio aqui, a gente não teria a efetividade de imediato termos a aplicação, né, da estabilidade, porque a súmula 369, né, no seu inciso 5º, ela prevê, né, que o dirigente sindical, né, se o empregado estiver no período correspondente ao aviso, lembra ontem que a gente falou que o aviso é a comunicação já de desligamento do empregado? Então, a partir do momento em que ele foi notificado, né, aquela notificação está valendo. Então, o registro da candidatura, né, no período em que ele está como já cumprindo o aviso prévio, ela não vale para efeito da estabilidade. Ele até pode, né, se candidatar, ele vencer, mas para efeito de ter efeito prático da estabilidade, a gente não vai ter. Não vai ter por quê? Porque ele já sabia, né, no momento em que ele se candidatou, que ele estava no período do aviso. Então, não seria justo para com a empresa que houvesse a estabilidade. Então, neste caso, o registro da candidatura de Caio, né, no curso do aviso prévio, não vai lhe assegurar o direito à estabilidade, tá certo? Essa estabilidade prevista no parágrafo 3º do artigo 543 não vai se aplicar. Aí, no caso, o subsídio, né, que a gente vai buscar elemento, é a súmula 3, é a súmula 3695 do TST, tá? Essa súmula, ela vai trazer para a gente essa previsão, né, de que ele vai ter garantido que a estabilidade, neste caso, não vai lhe beneficiar. Ele pode vencer, ele vai ser dirigente sindical, mas junto à empresa ele não vai ter estabilidade em decorrência de que a candidatura foi durante o período de aviso. Se ele não estivesse no período de aviso, ele se candidatasse, aí sim ele teria estabilidade, né? Porque aí subtende-se pela pergunta aqui que ele estaria dentro, né, do exercício da sua função, que estaria vinculada àquele sindicato, então ele poderia fazer a sua candidatura, tá, normalmente, ok? Segundo exercício. Nilma trabalha no mesmo local em que seu esposo Tiago. Ela vai sair de férias no próximo mês e quer que seu marido também saia, pois pretendem fazer uma viagem. Porém, não sabem se tal pode ser solicitado à empresa, razão pela qual questionam o seguinte: se a empresa é obrigada a dar férias ao marido de Nilma, dentro do mesmo período em que ela vai sair de férias, pelo fato do marido trabalhar na mesma empresa, se cabe ao empregado marcar o período em que quer sair de férias. Primeira coisa, nós vimos, né, como regra das férias, que quem marca, né, quem tem o direito de fazer a marcação de data de férias é o empregador, né? O empregador é quem tem o direito, né, e o dever também legal
de marcar as férias do empregado. Ele até pode, por liberalidade, aceitar, né, que o empregado faça essa marcação, mas aí é uma liberalidade dele, porque, na verdade, quem tem o poder, direito de marcar as férias do empregado é o empregador. Então, essa parte da resposta, né, a gente vai, então, colocar que nesse caso das férias, quem marca as férias, né, é o empregador. Ele que vai ver que é a melhor data, né, que vai atender aos interesses da empresa. Por outro lado, em relação à questão de marido e mulher trabalharem na mesma empresa, se necessariamente nós temos que dar férias no mesmo período, também, né, existe uma previsão legal no artigo 136 da CLT, mas essa previsão, ela fala que eles têm direito, né, de tirar as férias no mesmo período, porém, vinculado, subjugado à condição de que o empregador, né, faça essa análise e não resulte nenhum prejuízo ao empregador. Então, na verdade, vai haver por parte da empresa, né, uma análise, um impacto, se ela pode ou não deferir que os dois tirem as férias no mesmo período. Se ela achar que isso pode redundar em prejuízo, ela não é obrigada, né, a dar. Então, na verdade, ele traz uma possibilidade, né, que pode ser conferida aos membros da mesma família, mas, mediante a análise da empresa, se a empresa entender que naquele momento ela não tem como dar férias para os dois em conjunto, ela não vai sofrer nenhuma penalidade, tá? Então, você tem que conjugar aí não só o parágrafo 1º do artigo 136, né, mas também o que tem no caput, porque mesmo assim depende de autorização. Então, não pode amanhã, por exemplo, o empregado chegar na empresa e falar, estou tirando férias a partir de hoje. Isso não existe, né? Porque quem marca férias, primeiro, é o empregador. E segundo, mesmo que ele seja da mesma família, isso não habilita ele chegar lá também e falar, estou saindo de férias porque minha esposa está indo de férias. Não, ele pode pleitear, mas quem vai, né, conceder após uma análise, verificando se ela, né, se vai atender os interesses dela, é a empresa. A empresa que vai fazer, né, esta concessão, tá? É a condição que está estabelecida na lei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, em princípio, quando a gente olha, né, num primeiro momento, a gente acha que ele pode tirar as férias em conjunto, tá? Ele pode, entre aspas, porque, na verdade, a empresa tem que verificar se ela tem como fazer essa concessão em conjunto, ok? Questão número 3. Ricardo trabalha na empresa Azul Limitada, sendo admitida em 13 de maio de 2015. Como a empresa estava passando por problemas financeiros, não lhe pagou a parcela do 13º salário do ano de 2019 até a presente data. Na data de 20 de 10 de 2020, ele foi demitido por justa causa. Recebia um salário mensal de 1.980, mais o direito à utilização do plano de saúde, o qual monetariamente representava um valor de R$530. Diante da forma que ele foi demitido, esclarecer o seguinte. Bom, então vamos lá. Primeiro ver. O Ricardo, ele foi demitido, né, em 13 de maio de 2015, foi demitido em 20 de 10 de 2020 por justa causa, tá? Além do salário, ele também recebia, né, o benefício de um plano de saúde, cujo plano de saúde representava em termos financeiros uma quantia de R$530, né, por mês, porque esse plano é mensal, né? E a forma de demissão foi uma demissão por justa causa. Aí, diante disso, né, ele não recebeu o 13º salário de 2019, tá? Quando da demissão ele não tinha recebido. Então, ele tem algumas dúvidas que nós vamos sanar. A primeira dúvida é, Ricardo terá direito a receber a parcela de 13º salário vencido de 2019 e o proporcional de 2020? Justifique sua resposta. O que ocorre?
Nós vimos, quando nós estudamos o 13º salário, né, que ele é um valor que corresponde a uma gratificação, e que esta gratificação é uma gratificação que é compulsória, ou seja, a empresa, né, tem que pagar, ela não tem liberdade de dizer não vou efetuar esse pagamento, ela tem que pagar. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, nós vimos quando nós estudamos o 13º salário, que falando em 13º, ele vai de janeiro a dezembro, né? Ele é diferente das férias, porque as férias passam, né, de um ano para outro, dependendo da data de início do período aquisitivo de férias. No caso do 13º, não. Ele inicia, né, e termina no mês de dezembro. Como ele entrou em 2015, né, então pressupõe que ele recebeu o proporcional 2015, ele recebeu 2016, ele recebeu, né, integral 2017, ele recebeu integral 2018, 2019 ele completou o ano inteiro, porque ele só foi demitido em 10 de 2020. Só que a empresa não pagou, estava passando por problemas financeiros, não pagou, e agora ele foi demitido por justa causa. Então, a dúvida é, o 13º, né, de 2019, integral, ele tem direito, e o proporcional de 2020 ele tem direito? Nós vimos que o empregado, né, ele só perde o 13º proporcional na justa causa. Então, a gente sabe o seguinte, o proporcional 2020, né, por força do que está estabelecido na lei, ele não vai ter direito. Por quê? Porque ele foi demitido por justa causa. A justa causa, a gente já comentou, né, que é a forma de rescisão do contrato de trabalho mais gravosa que nós temos ao empregado, né? Porque ela faz com que o empregado, na verdade, só vá receber o saldo de salário. Ele perde praticamente todos os outros consecutivos. Então, a proporcional 2020, ele vai perder. Mas, e o 13º salário de 2019, que é 12, né, é integral, porque ele já tinha obtido o direito a essa parcela, só que a empresa não pagou. Ela estava com a dificuldade financeira dela, ela deixou de pagar. Aí, a dúvida que surge, né, que poderia surgir, mas como ele foi demitido por justa causa, ele não tem direito. Ora, não. O 13º salário, os 2/12 de 2019, ele tem direito integralmente, né? Por que ele tem direito integralmente? Ele já tinha feito jus, né? Quando chegou dia 31 de dezembro de 2019, ele já tinha feito jus à parcela integral do 13º. A empresa é que se encontrava inadimplente e não havia efetuado ainda o pagamento das referidas verbas. Mas aquilo ali já fazia parte, né, como direito adquirido dele. Então, o fato dele ser demitido agora, em 2020, por justa causa, não vai fazer, né, com que ele receba com que ele perca, né, o de 2019. Ele só perde o de 2020, tá? Então, neste caso, né, ele só vai perder o proporcional de 2020, mas recebe o integral de 2019. Lembrando que, neste caso, a gente tem que pensar o seguinte, a empresa já estava inadimplente. Isso, ele já trabalhou, e isso já era um direito adquirido dele, né, que só não foi liquidado, não foi por culpa dele, porque a parte obrigacional dele, ele trabalhou o período correspondente a fazer jus a tal parcela. A empresa é que, inadimplente, né, deixa de pagá-lo, né, deixa de efetuar este pagamento, tá? Então, o empregado não pode ser penalizado por essa condição, tá? Aqui a gente até
pode usar, a meu ver, o princípio da razoabilidade, não é isso? Não é razoável o senso comum que o empregado que deixou de receber o 13º salário por conta que a empresa atrasou, ele agora ainda seja penalizado por um ato que, tudo bem, ele deu causa, justa causa, mas ele seja penalizado por um ato anterior da empresa que simplesmente por questão econômica deixa de pagar, ok? Então, neste caso, né, o Ricardo tem direito a receber o 13º vencido 12/12 de 2019, tá? Mas não tem direito de receber o 13º salário de 2020 na proporcionalidade, né? Aqui, vamos só ver a título de curiosidade qual a proporcionalidade. Ele foi demitido em 20/10 de 2020, então ele vai perder um proporcional de 10/12 de 2020, né? Por que 10/12? A gente viu que fração igual ou superior a 15 dias, mais 1/12. Então, a gente tem janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Então, como a fração que é maior do que 15, se ele fosse receber, que não é o caso dele, né? Ele teria, então, 10/12. Se a gente aqui tivesse dito que ele foi demitido, né, sem justa causa, tirasse o por e colocasse o sem, aí ele teria direito ao vencido 12/12 de 2019 e ainda teria, né, mais um proporcional de 10/12 de 2020, tá? Por isso, gente, que é sempre importante, quando a gente está falando, né, no rompimento do contrato, a gente verificar o motivo pelo qual este contrato ele foi extinto, tá? Porque aí, neste caso, isso gera consequências diferenciadas. Eu não fiz essa pergunta aqui, não. Deixa eu até conferir aqui. Não, mas vamos perguntar mesmo assim, vamos fazer já uma hipótese. E se a gente colocasse aqui que ele, por exemplo, não tirou as últimas férias vencidas, né, que venceu lá em 13 de maio de 2020, e, consequentemente, ele teria as proporcionais. No caso das férias, gente, é a mesma regra para este efeito, né, da gente ver a questão da justa causa. No caso das férias, dá-se da mesma circunstância, tá? Aquele período que ele tinha vencido, né, como ele entrou aqui, ó, em 13 de maio de 2015, tá certo? Então, as férias dele vai vencer lá em 13, né, de maio de 2020. Essas férias que venceu em 13 de maio de 2020, ele tem o período aquisitivo completo, né? Então, ele já estava, quando demitido em 10 de 2020, no seu período concessivo, né? Ele estava no período concessivo relativo a essas férias essas férias de 2019, né? E estava entrando no aquisitivo que seria 2020 e 2021. Então, no caso, as férias vencidas do período de 13 de maio de 2019 a 13 de maio de 13 de maio de 2019 a 12 de maio de 2020, ele vai receber normalmente direito adquirido. Ele já tinha completado todo o período, né, para receber, para essa percepção. Agora, a proporcional, a partir daí, ele também perde pela mesma condição de ter ocorrido, tá, a justa causa. Então, neste caso, o princípio das férias é a mesma. Só o cálculo, né, de período e de valor que é diferenciado, porque nas férias a gente tem lá a bonificação de 1/3, né, prevista na Constituição, ok? Mas a regra, só para a gente recordar, a regra que a gente aplica aqui seria a mesma condição. A próxima pergunta é se o plano de saúde vai integrar a remuneração de Ricardo. Nós vimos que o Ricardo recebe um plano de saúde, né, de 350, ele recebe um plano de saúde que a gente transformou, né, em um valor monetário de 530
reais mês. Então, ele tem, além do salário, em tese, né, ele tem um salário in natura de R$ 530. E aqui a gente não pôs que ele contribui com nada para esse plano de saúde. Então, a empresa, né, dá integralmente. Então, nós vimos que, neste caso, né, do plano de saúde, a gente vai cair lá na regra do artigo 458, parágrafo 2º da CLT. Né? Então, primeiro, vamos recordar o que é o salário in natura. Ou salário utilidade ou salário benefício. É aquele salário que a empresa, né, dá ao empregado em forma de benefício, certo? Então, a gente viu que tudo aquilo que é dado de forma habitual e de forma gratuita vai integrar, né, o salário do empregado. Se ele contribui, perde o qualificativo, né, de ser um salário in natura, e aí, então, não teria, né, em tese, o risco da integração. Mas o que acontece? Nós vimos lá no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 458 da CLT, tá? Que tem várias parcelas que, embora normalmente, né, seriam condições de salário in natura, que são dadas de forma habitual e gratuita, como benefício ao empregado, mas que, por força da lei, elas não integram, certo? Normalmente, se não tivesse essa exceção na lei, elas integrariam. Mas como a lei diz que elas não integram, então elas não, né, não compõem a remuneração. Aqui, no caso, nós temos inserido dentro dessa condição o plano de saúde. Não sei se vocês se recordam, né? O plano de saúde, plano odontológico, seguro-saúde, EPIs, outros bens, né, que utilizam durante o serviço. Então, estes benefícios, eles não são considerados como plano de saúde, mas por quê? Porque a lei diz que não são, porque normalmente eles seriam. Então, aqui, nessa pergunta, a gente falaria que o plano de saúde não integra ao salário do empregado, porque a lei o exclui. O parágrafo 2º do artigo 458 exclui ele normalmente, mesmo ele sendo conferido, né, de forma habitual e gratuita, tá? Então, é uma das condições que estão na lei. Então, essa parcela de plano de saúde, ela não vai, né, integrar a remuneração do salário, porque, embora seja, né, na sua essência, um salário utilidade ou salário in natura, a lei exclui ele taxativamente. Ok? Essa outra pergunta aqui a gente não estudou, mas como a gente já vai falar dela da próxima aula, eu já vou aproveitar e já vou antecipar, tá? O artigo 477 da CLT, até antes da reforma trabalhista, ele previa que nós tínhamos que o empregado que tivesse mais de um ano de trabalho na mesma empresa, quando ele fosse desligado da empresa, nós tínhamos que fazer a homologação junto ao sindicato da categoria dele ou junto à Delegacia Regional do Trabalho, né? Ou se houvesse nenhum dos dois, num órgão competente. Só que a partir da reforma trabalhista, houve a modificação do artigo e permaneceu só o prazo. Lembra que a gente falou ontem da questão do prazo de 10 dias para pagar as verbas rescisórias? Então, prevaleceu apenas a questão do prazo. Mas agora a gente não tem mais que fazer a homologação, tá? Eu não sei se vocês se lembram lá do artigo 500 da CLT, este prevalece, que é a questão do estável, né? O estável, para o pedido de demissão dele ser aceito, a gente tem que ir lá e pegar a aquiescência do sindicato, que é uma forma de homologação. Mas nas verbas rescisórias normal, não existe mais a obrigatoriedade da homologação, tá?
a partir da reforma trabalhista, final de 2017, isso caiu por terra. Então, hoje, não existe mais essa obrigatoriedade. Agora, a gente tem que observar o seguinte, não existe essa obrigatoriedade por força da lei, tá? Mas eu tenho visto, ultimamente, várias normas coletivas, né, acordo e convenção coletiva de trabalho, que estão trazendo como uma das cláusulas, né, negociadas a obrigatoriedade dessa homologação, sob pena de multa. Então, tem que ter cuidado, porque uma vez, né, que as partes estabelecem de livre-arbítrio, aí ela pode passar, né, a ser considerada como uma norma vigente, tá? Mas aí só por norma coletiva. Outra pergunta que a gente ainda faz nesse caso do Ricardo é se, no caso, há de se observar algum prazo para efetuar o pagamento das reservas rescisórias, assim como se existe alguma penalidade em caso de não observância. Ontem a gente falou sobre esse prazo, então vou reforçar hoje, né? A gente viu que o artigo 477 da CLT, com a modificação pós também reforma trabalhista, ele estabelece hoje um único prazo. E esse único prazo que ele estabelece é 10 dias. Então, com 10 dias, né, nós temos que proceder à entrega, né, do pagamento das verbas rescisórias e dos documentos de rescisão do empregado, TRCT, documento para saque do FGTS, né, que é a chave de conectividade. Então, você tem hoje um prazo, tá, de 10 dias para efetuar este pagamento. A inobservância, vou marcar aqui que eu não coloquei, a inobservância deste prazo é que você vai pagar multa no correspondente a uma remuneração do empregado e ainda sujeito à penalização de multa administrativa que vai para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, se você não observa o prazo da multa do 477, você vai ter que pagar um salário, tá, ao empregado, o valor de uma remuneração dele, a título de penalidade. Então, assim, é muito importante a gente observar essa regra, porque a multa é relativamente alta, né? Então, se você faz isso com um empregado, é uma coisa, mas se você faz com 2, 3 empregados, você já fica numa situação meio aí crítica e constrangedora, tá? Bom, a questão número 4. Bruna trabalha como auxiliar de escritório na Brailler Limitada desde 2 de 2 de 2011, com salário atual de R$ 2.870. Ocorre que sua colega de trabalho, Brigitte, retornou da Previdência Social em 12 de 10 de 2020, na condição de readaptada, na mesma função que ela, porém recebendo um salário superior, ou seja, de R$ 3.200. Bruna não concorda com tal situação, pois entende que teria que ganhar igual a sua colega, razão pela qual procura você questionando se seu entendimento estaria correto e o que ela poderia fazer para receber igual a colega de trabalho, que inclusive tinha começado a exercer a função depois que ela. Em vista das dúvidas que tinha, ela questiona você o seguinte. Primeiro vamos ver o problema. Então, nós tínhamos duas empregadas, Bruna e Brigitte. A Bruna era auxiliar de escritório, né, nessa empresa que as duas trabalhavam, desde 12 de 2 de 2011, e recebia um salário de R$ 2.870. A Brigitte sofreu, né, algum problema, e ela, então, retorna, né, da Previdência Social em 12 de 10 de 2020, na condição de readaptada. E nessa condição de readaptada, tá, ela, então, vai trabalhar como auxiliar de escritório junto com a Bruna. Só que, em vez dela receber, né, o 2.870 que a Bruna recebe, ela continua recebendo o salário que ela já tinha, que é 3.200. A Bruna se sente incomodada e inconformada, porque a colega começou na função depois que ela, mas tem um salário muito superior a ela. Então, ela questiona, né? No caso em tela, Bruna tem direito a ganhar o mesmo salário que Brigitte?
Quais os requisitos necessários a observar para configurar a equiparação salarial? Bom, em princípio, quando nós falamos nesse problema, vocês vão direto, né, recordar a equiparação salarial. Se nós estivéssemos falando de uma empregada normal que não fosse readaptada, né, a gente poderia, então, proceder à análise, né, daqueles requisitos que estão no 461, né? Trabalhar para o mesmo empregador, na mesma localidade, com a mesma produtividade, na mesma função, com a mesma produtividade, mesma perfeição técnica, né? E observando aquela diferença de tempo de serviço, né? Que não pode ser superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função, que não pode ser superior a 2 anos. Então, se fosse uma empregada normal, nós primeiro faríamos essa análise, né, para ver se ela preenche os requisitos. E a gente viu que toda ação, né, de equiparação salarial, ela sempre vai partir de uma perícia. E a perícia vai justamente verificar se foram atendidos aqueles requisitos que estão estabelecidos no 461. Se atendidos, caberia a equiparação salarial. Mas aqui no caso, né, entre Bruna e Brigitte, existe uma situação diferenciada. Qual é essa situação? Esta empregada, né, a Brigitte, ela vem na condição, né, de readaptada. E a gente viu que o artigo 461, se eu não me engano, o parágrafo 4º do 461, ele vem estabelecendo que o empregado que, né, se encontra trabalhando em uma condição de readaptado, né, ele não serve como paradigma, né? Porque toda ação de equiparação salarial, ela parte de um paradigma, de um parâmetro. Aquela pessoa que eu estou estabelecendo como meu parâmetro, que eu vou reclamar. Então, neste caso, ela não serve como paradigma, por força da lei. Então, aqui, né, a resposta seria que, de acordo com o previsto no artigo 461, né, se eu não me engano, parágrafo 4º, o empregado, né, que volta na condição de readaptado, ele não vai servir de paradigma. Então, consequentemente, não tem cabimento à equiparação salarial. Tá? E quanto aos requisitos, é só a gente elencar o que está previsto no 461, que são os requisitos que a gente tem que observar quando nós estamos a falar de uma equiparação salarial. Tá? Eu falei com vocês que se não preenchido, né, os requisitos previstos no artigo 461, a gente não consegue que seja deferida, né, a equiparação salarial. É condição sine qua non. O juiz, quando determina a perícia, geralmente, é claro que existem exceções, né, mas geralmente a pergunta dele é para o perito analisar se foram ou não preenchidos os requisitos do 461. Ele nem faz nenhuma pergunta mais, vamos dizer, assim, elaborada, ok? A questão 5. Célia e Paulo eram funcionários da Sociedade Empresária Minério Limitada e trabalhavam no município do Rio de Janeiro. Por necessidade de serviço, eles foram deslocados para trabalhar em outros municípios. Célio continuou morando no mesmo lugar, porque o município em que passou a laborar era contíguo ao Rio de Janeiro. Paulo, no entanto, mudou-se definitivamente com toda a família para o município em que passou a trabalhar, distante 350 quilômetros do Rio de Janeiro. 2 anos depois, ambos foram dispensados. Deixa eu só autorizar aqui. 2 anos depois, ambos foram dispensados. A sociedade empresária nada pagou aos funcionários quando das transferências de locais de trabalho, salvo a despesa com a mudança de Paulo. Ambos ajuizaram ações trabalhistas, pleiteando o pagamento do adicional de transferência. Então, vamos ver, né, aqui a situação que nós temos. Nós temos 2 empregados, né, que foram deslocados para locais de trabalhos diferentes, só que um, né, o Célio, no caso, foi deslocado para uma cidade contígua, né, onde ele já trabalhava. Já o Paulo foi trabalhar num local mais distante,
então ele mudou de residência, né, com sua família. E, à época, a empresa efetuou o pagamento dos gastos que ele teve, né, com transferência. Tá? A pergunta é, levando em consideração a situação acima, esclarecer se Célio e Paulo têm direito ao adicional de transferência. Então, vamos lá. Primeiro, Célio, né, ele está numa cidade contígua. Ele mudou, mas ele mudou, né, assim, é uma mudança só de transferência, como se fosse uma transferência de bairro. A gente viu que nestes casos, primeiro, para se configurar realmente uma transferência, ele tem que mudar de domicílio. E no caso de Célio, não houve mudança de domicílio. Ele permaneceu, né, na mesma, morando, né, com sua família, na mesma cidade, tá? Então, essa transferência não se caracteriza. Nós vimos que ele vai ter direito apenas à ajuda de custo, né, de passagem, porque aí a passagem dele se torna mais cara, então ele tem direito a receber, né, por essas diferenças, tá? Já em relação a Paulo, o que acontece? Tem uma palavrinha mágica aqui, ó. Paulo mudou-se definitivamente. Bom, então, em relação a Paulo, Paulo mudou? Mudou seu domicílio? Sim. Então, houve transferência. Mas essa transferência foi uma transferência que foi o quê? Foi uma transferência que foi definitiva. Nós vimos que a transferência definitiva, ela não gera, né, o direito ao adicional. Não é isso? O artigo diz, ele tem direito ao adicional quando, quer dizer, ele não diz tão claro assim, né, gente? Ele fala enquanto ocorrer, ou seja, ele determina que essa transferência, ela só tem, né, que haver o pagamento do adicional quando a transferência for provisória, porque lá no artigo 469 ele fala, enquanto perdurar esta situação. Quando ele fala enquanto perdurar essa situação, ele está trazendo um caráter provisório, ok? Então, como a transferência foi definitiva, não vai gerar direito ao adicional de transferência. Então, aqui a resposta em relação ao Célio é que, na verdade, o Célio, ele não mudou de domicílio, como ele não mudou de domicílio, não vai haver, né, a caracterização da transferência. O máximo que ele vai receber é a diferença em relação ao custo de locomoção. Já o Paulo, que a empresa teria que pagar, que está lá no 470, seria a ajuda com a mudança, o que ela fez. Ele fala aí, né, que ele pagou, né, a transferência. Mas, por outro lado, como essa transferência foi uma transferência provisória, não vai gerar direito ao adicional de transferência, tá? Agora, se aqui a gente tivesse colocado aqui que ele mudou, né, provisoriamente, aí sim geraria direito a este empregado receber o adicional de transferência. Então, gente, o que eu quero, na verdade, né? Eu quero que vocês prestem atenção que, às vezes, são essas pequenas coisas que fazem, né, a diferença, né, quando da pergunta, tá? Quer dizer, da pergunta em relação à resposta, né? Porque se a gente troca aqui, ó, definitivo por provisório, a resposta muda completamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, sempre, tá? Leiam com atenção, marquem, anotem, que aí fica mais fácil da gente responder. A última pergunta, na verdade, a gente já respondeu, né? Caso os empregados fossem mudar em definitivo, quem deve arcar com as despesas dessa mudança? Tá? A gente viu que o artigo 470 da CLT, ele traz a previsão, né, que nestes casos a empresa ela é responsável, tá, por efetuar, né,
o pagamento do empregado, ok? Bom, já que a gente está corrigindo, vamos também corrigir as objetivas, depois a gente vê o restante. Questão objetiva 1. Um trabalhador avulso teve seu trabalho suspenso de forma total pelo período de 90 dias, tendo sido tal suspensão comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional. Neste caso, em relação ao FGTS, de acordo com a legislação aplicável, os valores depositados em sua conta vinculada, né, o sindicato deu a declaração correta, prazo de 90 dias. Nós vimos lá na 8.036 de 90, que fala, quando fala da questão do FGTS, que eles têm direito de fazer o saque. Então, neste caso aqui, né, a resposta seria a letra C, porque ele preenche os requisitos que estão na Lei 8.036 para proceder ao saque. Então, ele pode proceder ao saque do valor sacado, tá? Número 2. Identificamos que o salário, ele surge como forma de transformação do regime de trabalho escravo para o regime de liberdade de trabalho, onde o empregado, então, passa a receber pelo seu trabalho, e que hoje a CLT, em seu artigo 457, não define remuneração ou salário, enunciando apenas os elementos que o integram. Assim, em relação à remuneração e salário, seria correto afirmar: os elementos da remuneração são apenas a habitualidade, periodicidade e quantificação? Não, né? Nós vimos que nós temos outros elementos que não são só esses. O salário pode ser pago de qualquer forma, até mesmo com bebidas alcoólicas, não existindo uma regra? Mentira. Nós vimos que o salário tem que ser pago em dinheiro e que jamais pode ser, né, pago com qualquer produto nocivo à saúde, com bebida alcoólica, de jeito nenhum. O adicional de transferência é devido quando o empregado for transferido provisoriamente para outro local, desde que importe mudança de domicílio? Sim. E aqui, né, gente, se a gente sabe essa resposta aqui, a gente já acerta lá de baixo. Ou se eu acerto lá de baixo, eu já acerto daqui, né? O adicional de horas extras é devido pelo trabalho extraordinário, a razão de pelo menos 60% sobre a hora normal, na forma prevista na Constituição? Não. A gente viu que na Constituição, ele fala que o adicional de horas extras é de 50%, tá? Em relação ao, número 3, em relação ao período de duração das hipóteses de garantia provisória de emprego previstas no ordenamento jurídico, é correto afirmar: representante dos empregados no Conselho Curador do FGTS, desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Na verdade, por que essa aqui está errada? Porque ele não se candidata, né? Seria da nomeação, ele é nomeado, né? Tanto no Conselho Curador do FGTS, quanto no Conselho da Previdência Social, ele é nomeado, ele não faz, não existe o registro da candidatura, existe para o cipista e para o dirigente sindical, então essa está incorreta. Membro representante dos trabalhadores em comissão de consideração prévia, desde a eleição até um ano após o término do mandato. Não, desde a sua candidatura. Aqui também a gente tem a candidatura. C, membro representante dos trabalhadores na CIPA desde a nomeação. Não, eles não são nomeados, né? Eles são desde o registro da candidatura. Então, vocês vejam assim, que são minúcias, né? Mas que fazem a diferença. D, que é correta, representante dos trabalhadores no Conselho Previdenciário, da nomeação, eles são nomeados até um ano após o término do mandato. Beleza. A número 4. Elizabeth exercia função de confiança em uma empresa de medicamentos que possuía filiais em várias cidades do Brasil. Depois de 10 anos trabalhando em São Paulo, seu empregador resolveu transferi-la para Brasília. Insatisfeita, Elizabeth procurou um advogado a fim de ajuizar a reclamação trabalhista, alegando alteração ilícita do contrato de trabalho. Com base nessa hipótese, assinar a alternativa correta. Deixa eu até ver essa daqui. Tá. A alteração unilateral do contrato de trabalho entre Elizabeth e a empresa de medicamentos é ilícita, pois a transferência deve sempre ser concedida, né? Concedida pelo empregado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente.
Se o empregador resolve... Ele não fala, né, que é por necessidade. Tá. O que a gente viu? A gente viu que, regra geral, a transferência, para ela ser lícita, ela tem que ser bilateral, né? Empregado e empregador tem que aceitar, primeiro. E nós vimos que temos outros casos que, por necessidade de serviço, né, ou desde que previsto em contrato de forma clara ou implícita, ela também poderia fazer, o pessoal de confiança. Aqui, nesse caso, essa alteração unilateral, né, ela se considera ilícita, então ele não poderia fazer, tá? B, para haver transferência definitiva, não é imprescindível que haja mudança de domicílio. Só um minutinho, no final eu faço as correções, tá? Eu pedi para guardar até o final. Para haver transferência definitiva, não é imprescindível que haja mudança de domicílio. Não, é imprescindível, né, que haja mudança de domicílio. Do contrário, eu não posso fazer. Para que possa haver transferência de empregados, afigura-se indispensável a comprovação de real necessidade de serviço. Sim, de forma, né, a atender o dispositivo da lei, sim. Elizabeth só poderia ser transferida em caráter provisório, situação na qual faria jus ao adicional de transferência. Não, aqui depende da necessidade da empresa, poderia até ser definitivo, só que tinha que atender aos parâmetros que estão estabelecidos na lei. Quinto, como o salário é a retribuição dos serviços prestados pelo empregado, sendo devido e pago pelo empregador, poderíamos então concordar que o pagamento deverá ser efetuado até o 5º dia útil subsequente ao mês vencido. Correto, né? É o que tem previsão na lei. Não existe salário por unidade de produção. Errado, sim, existe. Só pode ser pago em dinheiro. Essa questão aqui eu acho que eu queria fazer outra, porque essa aqui também está correta. Só pode ser... não, na verdade aqui só pode ser pago, não, né? Quando a gente fala deve ser pago em dinheiro, porque hoje a gente admite também que haja, né, o depósito em conta corrente. Então, por isso que essa daqui não seria marcada, tá? Após sofrer um acidente automobilístico de gravíssimas proporções, enquanto viajava a lazer, o empregado Pedro foi aposentado por invalidez pelo INSS. Assinale a alternativa que indica o efeito deste fato no seu contrato de trabalho. O que acontece? A gente viu que nós temos casos, né, de interrupção e casos de suspensão do contrato de trabalho, tá? No caso da aposentadoria, a gente viu que o empregado ele está por conta da Previdência Social, tá certo? Então, neste caso, ele estando por conta da Previdência Social, o contrato de Pedro, né, ele está suspenso. A resposta aí vai ser a letra B. Ele não está extinto, ele não está interrompido, né, e ele não continua a vigorar. Na verdade, é um caso de suspensão do contrato de trabalho. Tá? O salário surgiu como forma de transformação do regime de trabalho escravo para o regime de liberdade de trabalho. A própria CLT, em seu artigo 457, essa aqui está muito parecida com a outra, mas com outras questões, né? Gente, eu acabei perguntando, bem parecido com a número 2, né? Na hora de montar, eu não observei isso. A própria CLT, em seu artigo 457, não define remuneração ao salário, enunciando apenas os elementos que integram. Assim, em relação à remuneração e ao salário, podemos afirmar que os elementos da remuneração seriam só habitualidade, periodicidade e quantificação. Não, nós temos outros elementos. Na forma do artigo 463, o salário, regra geral, deve ser pago em dinheiro. Sim. O adicional, porque ele fala como regra geral, né? Mas a gente tem exceções. 3. O adicional de horas extras é devido pelo trabalho extraordinário à razão de pelo menos 60%. Não, 50%, né? O que está na Constituição. O adicional noturno é devido ao empregado urbano que trabalhar no período compreendido de 22 e 5 horas do dia seguinte, com percentual de 20%. Ok.
A gorjeta diferencia-se da gratificação, pois a primeira é paga pelo cliente, a segunda, regra geral, pelo empregador. Também, correto. Então, aqui, a resposta seria 1 e 3 estão incorretas, tá? Então, vocês observam o seguinte, gente, não tem nada que a gente não tem estudado, né? Ou difícil nesse contexto, tá? Realmente é a gente prestar atenção na voz de comando da pergunta.